Oi, eu sou a Jaque Conceição. Esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje, um canal de letramento racial para você que quer aprender mais e aprofundar os seus conhecimentos e se empoderar na luta antirracista. O conteúdo que eu produzo aqui é reflexo dos meus estudos, das minhas pesquisas nos últimos 10 anos a partir do feminismo negro e também do trabalho que eu realizo no Coletivo de Jeje, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de práticas e pesquisas sobre diversidade e letramento racial para pessoas e empresas. A nossa conversa de hoje é sobre uma ideia que está inculcada no imaginário cultural brasileiro, que é a relação entre pardo e indígena. A gente vai começar do princípio pensando qual é a finalidade da construção da ideia de pardo dentro da cultura brasileira. E a gente também precisa pensar de forma crítica como é que essas ideias em torno do tripé das três raças brasileiras, como diria Lilia Schwartz, do espetáculo das três raças, o branco, o indígena e o africano, vão compor esse imaginário coletivo sobre a produção de uma identidade brasileira barra mestiça. Tem várias ideias no meio disso tudo e a gente vai tentar destrinchar algumas delas para ir escurecendo a nossa compreensão. Bom, se você é pardo, você não pode ser indígena. Pausa dramática para a gente poder pensar. Se você é pardo, você não pode ser indígena. Isso porque pardo é a construção, a elaboração, a organização, a mistura entre o preto e o branco. Se você for indígena, filho de indígena com branco, você é indígena. Se você for filho de indígena com negro, você é afro-indígena. E aí as pessoas podem dizer, mas já que você está querendo roubar o lugar de fala dos indígenas. Não, muito pelo contrário. Eu quero trazer a discussão a partir da perspectiva dos próprios indígenas. Por quê? A ideia de identidade indígena é uma ideia que articula concepções políticas. E ainda a ideia de indígena é uma ideia neutro, né? Uma ideia neutra que silencia a construção étnica dos territórios e das culturas originárias. Mas, dentro da forma como as narrativas políticas têm sido produzidas pelos próprios indígenas, qualquer traço originário que você tenha te coloca dentro desse lugar político que é chamado de povos originários, ou como nós dizemos, indígena. E a própria forma de construção da ideia de uma identidade indígena parte da noção de parentalidade. Ou seja, se você tiver qualquer vínculo de parentesco com uma comunidade indígena, parentesco consanguíneo, você também é indígena. Independente se o seu fenótipo é branco, ou se o seu fenótipo é preto, ou se o seu fenótipo está dentro do imaginário coletivo sobre o que é ser uma pessoa indígena. Dito isso, vamos ao que interessa. Pardo é uma definição sobre o sujeito mestiço, filhos de branco com negro. Certo? Africano é filho de pessoas que nasceram dentro da experiência do continente africano, e vale ressaltar que a gente está falando em 54 países e mais de 200 identidades étnicas. Existem pessoas brancas em Angola, Moçambique, em todos os países africanos. Por que pardo está dentro da categoria negro? Como o IBGE trabalha. E o que é preto? Qual que é a diferença de pardo e de preto? Preto são pessoas filhas de negros com negros ou de negros com africanos que, ao longo do processo, mantiveram os fenótipos e as características genéticas desse grupo. O pardo é o filho do preto ou do negro com o branco, que leva a uma dificuldade de uma definição por fenótipo da caracterização da pessoa. Só que essa construção biológica, em alguma medida também sociológica, porque ela vai acompanhando os processos de organização política da vida cotidiana no Brasil, também é atravessada por uma forte narrativa que se vincula à ideia da mestiçagem no Brasil. E a ideia da mestiçagem, ao contrário do que algumas pessoas gostam de exaltar como algo positivo, é um problema para a construção identitária do Brasil. Por quê? A mestiçagem, ela pressupõe a anulação da diversidade, porque nós não somos diversos, nós somos mestiços. Então, não há necessidade de se entender a origem de cada prática cultural e de cada experiência dentro da construção cultural brasileira.
porque não é sobre origem, é sobre mestiçagem. A ideia de mestiçagem é uma ideia política que anula a diversidade e a construção de uma identidade multiplamente étnica no Brasil e sufoca diversos marcadores. Não só genéticos, porque isso é inegável, está na nossa estética física, mas, sobretudo, cultural. A ideia de um movimento que separe os pardos dos negros é um retrocesso dentro das construções políticas e teóricas que têm sido feitas no Brasil para essa demarcação de identidade e para localização da produção de discursos que vão consolidar os lugares. Isso porque a gente tem que pensar que o Brasil ele é um país que vai nascer. Dá um golinho no café. Ele é um país que vai nascer, a sua ideia de nação, ela nasce a partir dos marcos do liberalismo europeu, sobretudo da bandeira francesa. A ideia da escravidão é uma ideia que o liberalismo vai buscar superar e, inclusive, negar a sua presença. É vergonhoso para a memória histórica do Brasil reconhecer a escravidão. Então, qual é a saída que se constrói em torno disso? A produção de um discurso histórico, geográfico, cultural, folclórico, psíquico de mestiçagem, porque a presença de pessoas negras ela é indiscutível, e a gente está falando essencialmente da mestiçagem entre brancos, africanos e europeus, e negros. Por que essencialmente disso? Porque no contexto de reorganização urbana dos territórios no Brasil, no pós-abolição, a gente tinha uma presença enorme da população africana nos centros urbanos e uma quase já extinção da população indígena nos centros urbanos. Em 1938, se não me engano, Lévi-Strauss vai escrever Tristes Trópicos, que é um diário de viagem dele pelo Brasil, a convite do Museu Nacional, financiado pela França, para produzir estudos etnológicos sobre a população indígena. E ele vai dizer a dificuldade de localizar essa população, porque ela está essencialmente afastada dos centros urbanos e inserida no contexto de floresta. É daí que vem o nosso imaginário de que o indígena vive na floresta. É dessa narrativa construída a partir do Brasil, da experiência de mestiçagem no Brasil, que reforça essa ideia. Então, nos centros urbanos, a gente vai ter uma população majoritariamente branca e africana. E o nascimento, o surgimento de uma miscigenação a partir do encontro entre esses dois grupos. Há miscigenação entre indígenas e africanos, há miscigenação entre europeus e indígenas, mas ela acontece numa escala menor, porque dentro da experiência, não dá para conceber experiência indígena sem vinculação com o território. E essa é uma narrativa que as diversas etnias vão produzir sobre si. Por isso que a demarcação do território ela é tão importante, porque ela vincula a produção de uma ideia de identidade. O jeito que se colhe, o jeito que se planta, o jeito que se reza, o jeito que se come, o jeito que se dança, o jeito que se transa, tem a ver com noções produzidas nesses territórios. O que não é muito diferente da noção africana, em alguma medida. Mas parte da característica dos grupos étnicos africanos também tem a ver com a ideia de deslocamento e reorganização. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente em outro vídeo, em outra aula. Hoje, o que eu quero trazer para a gente pensar é que, quando o movimento negro vai, a partir de diversas discussões sociológicas, políticas, da economia, articulando uma ideia de que o sujeito pardo ele é negro e ele faz parte daquilo que se entende por afro-brasileiro, o que se propõe é problematizar essa ideia de neutralidade da identidade brasileira. E, ao mesmo tempo, valorizar a própria capacidade de percepção da presença e da permanência africana no Brasil. É um retrocesso essa ideia, essa discussão que se faz sobre os pardos serem um grupo à parte do grupo negro e um grupo à parte. E é mais absurdo ainda vincular pardo à ideia de indígena. E momento dramático de novo, porque na tentativa de se descolar da ideia do branco, porque cada vez mais a ideia de branco vem aparecendo como o malvado da história, as pessoas vão produzindo narrativas as mais absurdas possíveis. E por que é importante a gente entender isso com clareza? Para que a gente consiga entender, de fato, como produzir narrativas antirracistas. Para que a gente consiga, de fato, entender como é que na escola a gente ensina para as crianças sobre a presença, a memória e a importância da cultura e da história africana e afro-brasileira.
e a gente consiga sair do 20 de novembro como uma data única e construir práticas cotidianas desse afetamento. Eu só posso reconhecer um afetamento se eu consigo nomear a sua extensão. A própria ideia de construção do pardo como um recurso organizativo do IBGE, e aí eu vou deixar um texto para quem é apoiador da plataforma, aonde o autor vai explicar sobre a construção da narrativa de raça e de autodeclaração racial no IBGE, todo o processo de articulação disso, desde o primeiro censo até recentemente. É um texto de 1997, então até mais ou menos 1990, a análise que ele faz, para que a gente entenda como essa ideia de mestiçagem ela é prejudicial para a produção das nossas experiências, porque ela neutraliza a presença africana. Ela coloca a presença africana num lugar de insuficiência e de inexistência. E claro que num país racista que valoriza a estética branca, qualquer pessoa que possa ter passabilidade para ser branco vai se reivindicar como branco. Mas, como hoje branco é o sujeito malvado, pelas formas como as narrativas vêm sendo produzidas, e a gente tem que problematizar a ideia de branco, de branquitude, de produção de identidade, as pessoas criam narrativas para se desvincular da identidade racial negra, para que não assumam esse lugar histórico e genético e ético sobre a sua construção cultural. E a gente ainda visualiza a presença africana em determinados marcadores, em determinados lugares, e não consegue, então, sair desses marcadores rasos, pensados pela branquitude, para olhar em profundidade a presença africana na constituição do que a gente chama de Brasil. A gente só vai reconhecer a presença africana e a presença indígena quando a gente for capaz de nomear as coisas e colocar elas nos seus devidos lugares, tal qual a psicanálise nos ensina. E, como eu fico agoniada com essas coisas, me bate uma agonia esse negócio da gente sair falando coisas sem entender o que está falando, só porque ouviu aqui, ali, desse ou daquela pessoa, eu montei para a gente um plano com 10 aulas, onde a gente vai entender desde a ideia de identidade brasileira, o que é isso, o que está lá no Gilberto Freire, quem aqui leu Gilberto Freire? Pegou lá, Casagrande Senzala. Quem é que leu Caio Prado Júnior? Arthur Ramos, Nina Rodrigues, a gente não lê porque esses autores não chegam para a gente. São homens brancos, na sua grande maioria, mas são eles que são os pilares das narrativas raciais no Brasil. Infelizmente, não é a Lélia que é o pilar da narrativa racial no Brasil, são esses homens brancos. E a gente precisa pensar com eles para entender o que eles estão dizendo. Então, eu montei para a gente um plano com 10 encontros, começando agora em novembro, e que vai se estender até, acho que março, mais ou menos, onde a gente vai ler textos e discutir aqui no YouTube esses textos. Eu vou explicar para vocês os textos, as categorias, os conceitos que eles trabalham, para a gente entender na construção dessa ideia o que é pardo, o que é indígena, o que é negro, o que é mestiçagem, por que a mestiçagem ela é ruim, o que é identidade brasileira, e tudo isso a gente vai aprender para avançar nesse senso comum que circula nas redes sociais e que me deixa apavorada. As aulas acontecem aqui pelo YouTube. Quem é apoiador da plataforma tem na plataforma os textos disponíveis em PDF e vídeos introdutórios orientando a leitura. E durante esses 3 meses de formação, a gente vai ter mensalmente uma roda de conversa para tirar as dúvidas, para amarrar caminhos, para nos ver essa comunidade maravilhosa que é o de Jeje e trocar ideias. A roda de conversa, os textos em PDF estão disponíveis na plataforma para quem é apoiador, as aulas ao vivo estão aqui no YouTube para quem quiser assistir. E, já que você chegou até o final desse vídeo, eu quero aproveitar para te agradecer pelo apoio. A gente tem hoje uma comunidade de 70 apoiadores, mas você que ainda não é apoiador, pode apoiar o canal. E você pode apoiar o canal de 2 formas. A primeira é curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, comentando a sua dúvida, trazendo uma contribuição para o debate e, principalmente, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. A circulação de ideias é o que sustenta o funcionamento desse canal e me mantém aqui produzindo conteúdo para vocês. E a segunda forma é apoiar financeiramente o canal através de uma assinatura pela plataforma de Jeje, onde você vai ter acesso a vários conteúdos e materiais, além da certificação dos encontros e a possibilidade dessa troca de ideias nessas rodas de conversa que acontecem. A gente está, durante o mês de novembro, com uma campanha de fidelização de apoiadores. Por quê? Porque para nós, do Coletivo de Jeje, é muito importante que a gente consiga garantir o acesso da nossa comunidade
ao conteúdo que a gente tem produzido, e também isso é importante para sustentar o trabalho que a gente tem realizado há 10 anos. O coletivo de GEG existe há 10 anos. Já passaram pelas minhas aulas mais de 30 mil pessoas. Só que no canal tem mais de 120 aulas minhas e tem mais um monte de aula exclusiva só na plataforma. Então, você acessa o link disponível aqui embaixo na descrição do vídeo e até dia 30 de novembro você pode apoiar o canal pagando, né, contribuindo com R$ 51, um pagamento único e acesso válido por 6 meses. Você faz um único pagamento de R$ 51 e acessa todo esse conteúdo e benefícios por 6 meses. Essas duas formas de apoio são muito importantes, uma não exclui a outra, e eu preciso do seu apoio para continuar aqui. Para mim é um prazer muito grande compartilhar com vocês conhecimento, ouvir vocês, aprender com vocês, me estimular a continuar estudando, pesquisando, para além da formação acadêmica de doutora, e eu espero te ver na nossa jornada de formação sobre identidade racial no Brasil, que começa a semana que vem aqui no nosso canal do YouTube, mas que já tem coisa disponível lá na plataforma para você, que é da comunidade apoiadora. Eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é o Coletivo de GEG. Nós estamos empenhados em produzir letramento racial acessível e aberto para a sociedade brasileira. Para mim é um prazer construir conhecimento que emancipa e compartilhar conhecimento que liberta. A gente se vê.